Muito boa noite! Muito boa noite, doutora Geisa. Bem-vinda Olha, novamente. Muito grato por ter aceito o convite para estar com a gente aqui. Né? A gente já teve altos papos aqui nos bastidores e a live de hoje vai ser extraordinária. Isso mesmo, essa mulher extraordinária tem muito conhecimento. Hoje encontrei os conhecidos seus lá no que eu estou aqui em Santa Catarina, no terceiro congresso de nutrição, terceiro congresso sul-brasileiro de nutrição funcional. E o pessoal rasgou elogios para você, doutora, mas rasgou mesmo. Estão impressionados com o teu conhecimento, né? Então é uma honra ter você aqui, né? Quem está com a gente aqui vai ter a honra de escutar você ao vivo aqui, ou para quem estiver vendo a gravação aqui depois dessa live, que vai ficar poucos dias online aqui com a gente. Então, doutora Geisa, para quem não conhece você ainda, quem é a doutora Geisa Quental? bem, eu sou, em primeiro lugar, apaixonada por medicina e por saúde. Eu não sou fã de doença, não. Sou fã de saúde. E eu me formei há 36 anos na Faculdade de Medicina da USP. Eu queria muito fazer clínica médica geral e sabia que se eu fizesse clínica geral adulta, eu não poderia atender criança. E sabia que se eu fizesse clínica geral criança, eu poderia rapidamente começar a atender adultos. E eu fui fazer pediatria, foi minha primeira especialidade. Encantada com a pediatria, mas sabendo que muitas coisas da medicina tradicional, convencional, não davam conta, eu fui fazer homeopatia. Na realidade, eu fui fazer homeopatia por causa de uma estomatite herpética numa criança de 2 anos que, com a boca cheia de aftas, babava sangue, chorava sem parar, e nós da medicina convencional não temos o que fazer. E aí eu falei, não, temos que ir atrás. Uma coisa que eu falei da última vez e que eu coloco em prática é deixar de aprender é omitir socorro. E aí eu fui atrás de fazer homeopatia. Depois disso, fascinada pelo inconsciente humano, fui fazer medicina psicossomática. Da medicina psicossomática, fui fazer psicanálise. Eu fiz 7 anos de formação em psicanálise, eu sou psicanalista também. Depois eu fui fazer 4 anos de alquimia com o Joel Aleixo, fantástico, um trabalho lindo que o Joel faz de inclusão do ser humano na natureza, no universo, no mundo, a coisa mais linda. Depois eu fui fazer saúde quântica com a Uninter e o grupo Fisioquantic. Depois eu fui fazer, aí eu fiz uma série de cursos em terapia neural, que é uma técnica que eu quero, inclusive, conversar a respeito no próximo final de semana, quando estaremos juntos em Porto Alegre. Eu quero explicar o que é a terapia neural, uma técnica desenvolvida na Alemanha por 2 irmãos médicos, o Ferdinand e o Walter Haneke, que depois de saberem de uma mulher que não era paciente deles, 23 anos cega, trata um dente e volta a ver, volta a sua visão. Ficam sabendo de um homem que também não era paciente deles, que estava surdo havia 6 anos, que arranca um dente e volta a ouvir. Eles começam a fazer uma correlação entre os meridianos da medicina tradicional chinesa e a medicina ocidental e começam a fazer testes e descobrem que a procaína, vocês sabem que a xilocaína, a lidocaína e a procaína são anestésicos muito usados, inclusive em odontologia, sendo que a procaína foi deixada de lado porque ela fica pouco tempo, a meia-vida dela é muito curta, chega a resetar as células. Nossas células têm milivoltagem negativa, a procaína leva 290 milivolts e cai. E isso leva a um reset de milivoltagem celular. A terapia neural é uma coisa incrível. E aí eu fiquei encantada, foram 4 cursos de terapia neural
de corpo físico e 2 de odontologia neurofocal para aprender boca. Então, dá para a gente tratar o corpo pela boca. Nós temos os meridianos todos, por isso mesmo, e nós vamos falar no próximo final de semana sobre isso, nós vamos falar também, vai ter um tópico de saúde bucal, onde eu vou falar da importância do exame da boca para todo mundo. Qualquer médico tem que estar ciente que grande parte das patologias começam na boca. Há um documentário no YouTube chamado A Raiz do Problema, ele está dublado, que eu recomendo para todo mundo. Anotem aí, A Raiz do Problema. Raiz do problema. Documentário, é uma história real. O cinegrafista, que inclusive acabou fazendo esse filme, esse documentário, passou 10 anos sofrendo por causa de um canal, e foi aí que começou toda uma discussão, inclusive o próprio mentor dos trabalhos das cirurgias de canal, falando a respeito da seriedade e da gravidade de se fazer um canal, que pode sim levar a infecções generalizadas. Sabe? Então é uma coisa muito séria, muito, muito, muito séria. Nós vamos falar sobre saúde bucal. Não dá para tirar a boca do médico, não dá para tirar do dentista o corpo. Nós temos que, isso é medicina funcional integrativa, é justamente lembrarmos que implante metálico nos coloca como antenas, porque nós somos seres elétricos. Tem eletrocardiograma, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, e aí eu coloco implante metálico e me esqueço que eu estou fazendo corrente. Então, isso é uma coisa muito, muito séria. O certo é implante cerâmico. Os canais e implantes formam dentro da nossa cavidade os chamados biofilmes de bactérias, de fungos, de vírus. Muito sério, vírus Epstein-Barr é responsável por periodontite, vírus do herpes responsável por periodontite, e principalmente se tivermos metais, principalmente se tivermos canais. Então, é muito, muito sério. Eu vou contar até uma historinha para vocês. Foi no ano anterior ao lançamento do Teloquântico. Eu lembro que foi o caso que eu, inclusive, levei para o congresso daquele ano da Fisioquântica. Eu fui fazer um exame de rotina e minha tireoide estava muito grande, com um nódulo muito grande, sugestivo de câncer. E aí, um colega meu falou, olha, isso aqui parece câncer, todo cara, cheiro, jeito, eu recomendo que você faça a punção imediata. E aí eu falei, não vou fazer a punção, vou verificar com outros 2 colegas. Fui atrás de outros 2 colegas e a mesma coisa. Faça a punção porque isso aqui é câncer. E aí eu fui estudar. Eu falei, não vou fazer a punção e eu vou estudar. Comecei a estudar os meridianos da medicina tradicional chinesa e em cima da reflexologia dental. Então, anotem aí para vocês estudarem, porque semana que vem a gente vai estar conversando sobre isso. Reflexologia dental. Cada dente está ligado a um meridiano, está ligado a vários órgãos, articulações, coluna lombar, todas as vértebras, nós temos cada dente ligado. E aí eu fui olhar e vi que o canal que eu tinha feito fazia 22 anos era justamente o dente associado à tireoide. Fui atrás do meu colega, Dr. Carlo, ele pedi para ele tirar o canal, ele tira o canal, 2 meses depois, minha tireoide tinha reduzido de tamanho e o nódulo, que era um TIRADS 4,
5, sugestivo de neoplasia, voltou para um nódulo de processo inflamatório TIRADS 3, por causa da retirada de um canal. Vou contar mais uma história. Em janeiro de 2022, uma paciente de 57 anos, uma querida, uma psicóloga, chegou para mim e falou: olha, está aqui meu exame, a biópsia foi feita, estou com câncer na mama direita, e eu não quero nem operar, nem fazer químio, nem fazer rádio. Aí eu fiz assim, e agora? O que eu vou fazer para ajudar? E aí eu peguei e falei, eu tenho um grande amigo, oncologista integrativo, vamos trabalhar juntos, no seu caso, e vamos ver o que pode ser feito. E aí começou, lá e cá, hora melhorava, hora piorava, hora melhorava. E aí eu falei, olha, você tem 2 canais e 3 implantes metálicos. Tire, porque são processos inflamatórios crônicos. E não dá para, nesse instante, com esse câncer de mama, ter processos inflamatórios. E ela é uma mulher muito bonita, vaidosa, e ela não queria tirar. Ela não queria tirar, não, vamos esperar, vamos ver, vamos tentar. Até que em janeiro desse ano, ela foi ao consultório, eu falei, olha, não dá mais. Tire os 2 canais e os 3 implantes, depois a gente põe implante cerâmico, a gente faz ou qualquer outra coisa, mas tire, não tem mais espaço e tempo para que você mantenha esse processo. Ela tirou. Ela ficou 40 dias drenando secreção purulenta pelos locais de retirada. Uau. E, pasme, ela está de alta, não tem mais o câncer de mama. Uau! E quanto tempo depois disso, doutora? 2 meses. 2 meses, não tem mais. Mas ela ficou 40 dias drenando o pus, viu? Pelos locais. Até agora ela não pôde nem colocar nada, porque realmente faz pouco tempo ela parou de drenar. E a doutora falou que vai conversar a respeito disso no curso ali. Mas, sim, por exemplo, tem muitas pessoas que estão inscritas que não são dentistas. Né? Tem médicos, tem nutricionistas, tem terapeutas inscritos nesse curso aí, e eles vão ter uma orientação de como conduzir esse processo? Com certeza, com certeza. Eu estou levando um material grande, onde a minha ideia é abordar realmente de forma funcional, de forma integrativa, as várias causas de inflamações crônicas que nós temos. Um profissional, seja ele um terapeuta, um nutricionista, um psicólogo, qualquer profissional que tenha por desejo essa abordagem integrativa, tem que se lembrar do universo que vivemos, que está muito tóxico e que atualmente nos inflama muito, e nós temos que ter esse olho para reconhecer. E temos que ter esse olho para buscar profissionais. Nós precisamos nos cercar. Eu brinco que você profissional tem que ter uma nutricionista para chamar de sua, tem que ter um fisioterapeuta para chamar de seu, um dentista biológico para ser o seu melhor amigo. Tem que ter, sim, profissionais bons e se cercar e formarmos uma grande família. Eu tenho o acupunturista, eu tenho o ozonioterapeuta, eu tenho os profissionais amigos, onde a gente forma uma grande família para que a gente possa cuidar junto do paciente. Então, sim, vamos apresentar o problema, mas também dar solução. Não basta só apresentar problema. Quem vai estar lá com a gente vai ter um contato mais próximo de você, vai conseguir tirar muitas dúvidas pessoais. Quem tiver presencialmente ou quem tiver online com a gente vai conseguir tirar essas dúvidas assim. Mas quem quer fazer uma consulta online contigo, por exemplo? Eu tenho 2 implantes aqui, inclusive eu sou dos antigos, que ele tem dente de ouro na boca. Sim. Não, eu vou trabalhar, vou aproveitar, vou trabalhar lá com a biorressonância, e nós vamos poder, vai facilitar para quem tiver presencial. O online vai ficar um pouquinho mais difícil, mas a gente vai tentar ajudar todo mundo para facilitar, para que todo mundo tenha acesso aí às suas dúvidas. Mas a minha ideia é levar, inclusive, o material em biorressonância para que a gente possa fazer aí alguns diagnósticos e mostrar. A minha ideia é mostrar, eu já vi que tem pacientes meus que entraram
aqui eu estou vendo aqui no chat, e os meus pacientes sabem que do cabelo ao dedinho do pé, eu pergunto de tudo, eu falo de tudo, eu examino, eu invisto, eu quero saber, e tem inclusive o lado emocional. Existem perguntas-chave que normalmente eu faço, e eu vou estar trazendo isso. Como é que é a minha anamnese integrativa? Quais são os exames que costumeiramente eu peço, e até quais são os parâmetros de inflamograma que a gente pode avaliar? Por exemplo, no hemograma completo, Johnny, o RDW, que as pessoas eles nem dão bola, o RDW na série vermelha, ele é um marcador de inflamação crônica. O PCR ultrassensível é um marcador de inflamação aguda. Mas, por exemplo, a homocisteína, que é fundamental em tempos pós-Covid e pós-vacina, ela é um grande marcador de inflamação crônica de endotélio vascular. A pelezinha que fica dentro do vaso, que a gente chama de endotélio, a homocisteína, que está ligada a um fígado que já está muito inflamado, ela por si só começa a inflamar os vasos. Tem que se pedir homocisteína, porque nós temos como ajudar o paciente. Então, nós temos que saber. Outro fator de inflamação, um marcador, é o ácido úrico. Nas mulheres é até 3,9, em homens até 4,9. Mais do que isso, o próprio ácido úrico é um inflamador. Para você ter uma ideia, nós sabemos que pessoas que estão constantemente com ácido úrico elevado, elas podem, por causa do ácido úrico, vir a fazer hipertensão arterial. Algum sintoma de ácido úrico elevado, doutora? Olha, algumas pessoas podem ter urato precipitado em articulações e sentirem dores, inclusive a tal da gota, que dá muito na região ali do joanete, no dedo do pé, essa inflamação é muito que a gente chama de patognomônica, de ácido úrico elevado. Então, assim, qual é o que eu mais encontro? É a gota, que é uma dor muito dolorosa, é uma dor muito dolorosa, mas assim, é uma dor muito intensa, né? E muito chata, fica vermelha, fica inchada, e está ligado a ácido úrico elevado. E dores em articulações, podem levar... E o isso, pé quente, escamação do pé embaixo também é sintoma? É um dos sintomas, mas não é o mais frequente. As pessoas dizem, essas bolinhas são de ácido úrico, mas a maioria não é, Johnny. Você sabe que a maioria é toxina. O nosso corpo, ele tenta o tempo todo eliminar toxinas, o tempo todo. Uma coisa muito rápida que o nosso corpo faz é inchar. Então, quando nós temos um edema, por exemplo, um edema que facilmente a gente percebe inflamação crônica, é a bolsinha, a pálpebra inferior, inchadinha, ela está ligada a uma resposta do organismo tentando diluir toxinas. E essa pele é muito frouxinha, então é um dos primeiros lugares que aparece. E toxinas podem aparecer nos dedos dos pés, na palma, na sola dos pés, e essas toxinas é o corpo tentando liberar substâncias que não nos servem mais. Você sabe, Johnny, tem um autor, um médico, ele nasceu em Teherã, um médico iraniano, ele migrou para os Estados Unidos, ele escreveu 6 livros. Um deles, deixa eu lembrar o nome, como é que era o nome? Os muitos gritos do seu corpo por água. O nome dele é Dr. Batman Gelich.
Dr. Batmanglid, é tudo junto, Batmanglid. O Dr. Batmanglid, ele nasceu em Teherã em 1931. Dr. Batmanglid, ele estudava, sabe o que, Johnny? Ele era um especialista, sabe o que? Em água. Era impressionante. Ele escreveu 6 livros sobre água. E o que ele falava? Ele falava assim, a primeira coisa, que o nosso corpo grita por água o tempo todo. E que nós não estamos ouvindo esses gritos. A maioria de nós só toma água quando tem sede. E isso é péssimo, porque você já vai estar muito desidratado. E o idoso não tem sede. Então, muitos idosos têm acidente isquêmico transitório por desidratação. Pode observar que em qualquer paciente que dê entrada num pronto-socorro, qual é a primeira coisa que o pessoal faz? Já pega uma veinha e põe um soro. Uhum. Sorinho, água, seja soro fisiológico, seja soro glicosado, é água. A maioria dos pacientes, principalmente os idosos, eles têm acidente isquêmico transitório por desidratação. Olha que loucura. A água, se você tiver com dor, nós estávamos falando de dores nas juntas. Se você tiver com dores nas juntas, se você tomar água, a água tem que ter mineral. A água tem que ter, porque a água, ela é o solvente universal e ela é um nutriente. Ela tem que ter mineral. Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é, Geisa, mas o filtro de osmose reversa que tira tudo da água, tira hormônio, tira minerais, tira toda a sujeira, tira tudo. Essa água fica morta. Água tem que ter energia de vida, tem que ter mineral. Mineral para ter condutividade. Mineral para ter redox, para ter capacidade oxidativa. A água, Johnny, se você disser para mim, Geisa, qual é o medicamento que você mais prescreve no consultório? É água. E quem me conhece, quem é meu paciente, sabe, eu recebo o paciente com um copo d'água. E, na realidade, até para me obrigar a tomar água também, né? Deixa eu aproveitar, já tomar minha água. Tchim. Saúde. A água, pra você ter uma ideia, por exemplo, eu estava falando para você do meu colega que está com uma hérnia de disco, com muita dor. Nós sabemos que protrusão discal, que hérnia de disco, tem muito a ver com desidratação do disco intervertebral. É falta d'água. Olha que loucura. É graças à água que nós temos condição de ter mais de 2.000 enzimas, ou seja, enzimas são proteínas que catalisam reações químicas no nosso organismo, que sem água não tem como trabalhar. Sem água, você sabe que tem um estudo muito curioso que foi feito sobre água? Esse estudo foi conduzido nos Estados Unidos pela, se não me engano, foi Stanford. Foram até alunos e funcionários da própria universidade, tiraram foto antes dos testes que seriam realizados e das pessoas e pediram para que cada uma, então prestem atenção, cada um de nós tem um volume de água a ser tomado, tá? Varia de 30 ml para pessoas, estou falando de adultos agora, não estou falando de criança, mas mesmo criança é bem parecido. É de 30 a 50 ml por quilo por dia, de acordo com a sua constituição. Quanto você pesa, Johnny? Pode falar ao vivo? Vai ficar só entre nós. Tá bom.
Olha, vou variando, mas vamos 81,9. Tá, então vamos pensar em 80, que fica mais fácil o cálculo. Desses 80, nós sabemos que 56 quilos são de água. Dos 80 quilos que você tem, 56 quilos são de água. Como é que você pode desidratar? Você entendeu? Olha que coisa importante. Aí você fala, quanto é que eu preciso tomar de água? A média é entre 30 e 50. Vamos colocar 40 ml por quilo de água. Você precisa de, no mínimo, 3 litros de água. 3 litros de água. Se nós precisamos de 3 litros de água para dormir, para produzir serotonina, para produzir melatonina, para angina, aquelas pessoas que têm angina ligado a questões do coração, sabe, que falta com isquemia, água, gente. Água. Tem que tomar muita água. Qualquer tipo de dor melhora se você aumentar justamente a fluidez do sangue para melhorar a oxigenação. Tá? Então, você sabia que as gestantes, uma grande causa de enjoo durante a gestação é desidratação? Desidratação. Você imagina desidratada com um bebê no útero, sabe? Uma grande causa de náusea e vômito na gestação é desidratação. Uma grande causa realmente de dor. Se você está com dor crônica, você vai perceber que se você tiver com dor e começar a tomar água, já toma 3 copões de água de uma vez, a dor melhora de imediato. Olha que coisa linda. E você sabe que quando a gente desidrata, a primeira coisa que desidrata é o intracelular. 66% da desidratação é intracelular. 26% é intersticial, é entre as células. E 8% é vascular. Então, até você sentir sede, você já está desidratado no intracelular. E o que nós temos no intracelular? Mitocôndria. Mitocôndria é responsável por energia. Sem água, a mitocôndria não funciona, você fica cansado. Você fica cansado, entediado, bocejando, não sabe o que você tem hoje, você deve estar com nhaca, com encosto, deve ser algo assim. Não, é falta d'água. É muito, muito, muito sério. Então, assim, nós precisamos de água de qualidade. Então, primeira coisa, você mora em Porto Alegre, eu moro aqui em São Paulo. Eu quero uma boa água, vou pegar uma água mineral de uma boa fonte aí de Porto Alegre. Só que essa água vai sair de Porto Alegre de caminhão, tomando sol do meio-dia em cima das garrafas PET. Essa água, inclusive, quando chegar aqui em São Paulo, vai ser uma água que engorda, porque vai ter saído do plástico da garrafa para a água bisfenol A, xenoestrógeno. Essa água vai engordar. Então, o certo é tomarmos água ou de bons filtros, já vamos falar sobre isso, porque eu já estou vendo que o pessoal está perguntando, ou água de fontes próximas. Se eu moro em São Paulo, o ideal é fonte em Santos, fonte em Campinas, para que a água, se vier para São Paulo, não fique tomando sol. E quando você for comprar a água, não compre água que está lá fora, na calçada, exposta ao sol. Essa água engorda, intoxica. Você sabe que foi hoje? Foi hoje. Eu fui até o supermercado e eu parei o carro no farol e olhei para cima num edifício e vi, como é que chama? Caixa d'água. Caixa d'água de plástico. Esse plástico... Tem muitas, é o que mais tem. Só que está exposta ao sol. Hoje aqui em São Paulo, apesar de estar mais frio, fez sol. Então, essa
essa estrutura, essa caixa d'água de plástico soltando, aquecida, o plástico na água. O prédio inteiro vai adoecer. Olha que coisa seríssima, seríssima, seríssima. As caixas d'água não podem ser expostas ao sol. Tá? Então, isso é uma coisa muito, muito séria. Então, assim, água tem que ser de qualidade. Então, em princípio, que venha de uma boa fonte, próximo à sua casa, ou vamos falar da água da torneira. A água da torneira tem um pH médio, e nós já vamos falar de pH. Anota aí, pra você não deixar esquecer de falar de pH, que o pessoal sempre pergunta da pH ácido, pH alcalino, vamos entender isso. A água de qualidade, ela é uma água que faz com que o nosso corpo produza mais oxigênio. Como é que essa água precisa ser? Em primeiro lugar, ela não deve ser ácida. Só para você ter uma ideia, Johnny, um refrigerante tem pH de 2,5. O nosso corpo, nós sabemos que mantém o seu equilíbrio, a sua homeostase entre 7,35 e 7,45. Se você toma refrigerante, o seu corpo vai precisar tirar cálcio dos seus ossos para elevar o pH, porque o pH do estômago está entre 1,5 e 2,5 para ele fazer digestão de alimento. Em repouso ele está em torno de 4,5. Só que para passar para o duodeno, porque o duodeno, o pH do duodeno já é 7. Tá? Então, assim, isso daí já vai ter que ser realmente subir esse pH. E com isso, você tem uma ideia, lembrei de um estudo que foi feito com o grande refrigerante conhecido da população chamado Coca-Cola, que inclusive eu tenho 3 casos no consultório de pacientes adultos, 2 com osteopenia e 1 com osteoporose, todos na faixa de 30 anos, Uau. Por Coca-Cola, viu? Por Coca-Cola. Pessoas que tomam pessoas que não tomam água, pessoas que tomam Coca-Cola, com refrigerante. E com o ácido fosfórico da Coca-Cola, você, para tamponar, o corpo rouba cálcio dos ossos, para poder subir o pH. Foi feito um estudo pegando 40 litros de água e colocando 1 copo de 200 ml de Coca-Cola. Houve uma alteração tal da acidez que foi necessário colocar mais 32 litros de água para poder voltar o pH para o equilíbrio anterior. Você imagina isso dentro do nosso corpo? Poxa, e água com gás é mais ou menos o mesmo processo também. Então, a água com gás, assim, ela deveria ser só utilizada com aquela gaseificação natural, tá? Porque, assim, a água com gás não é tanto o problema. O problema maior, Johnny, é o pH. Então, assim, primeiro entender o que é pH, né? pH é potencial hidrogeniônico, potencial de hidrogênio, tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, e o pessoal não entende muito bem isso, um pH de 2,5 para 3,5, não houve um aumento de 1, houve um aumento de 10 vezes. De 2,5 para 4,5, houve um aumento de 100 vezes. Uau. De 2,5 para 5,5, houve um aumento de 1000 vezes. Você entendeu? Então, você imagina isso caindo o pH. Dr. Otto Warburg, ele foi o único médico a ganhar 2 prêmios Nobel. Ele fez estudos, foi a primeira pessoa que correlacionou câncer à acidez dos tecidos. Você sabia que quando você ingere uma água alcalina, caiu a água alcalina no estômago, ó, teu estômago está com pH de 2, e você resolveu tomar uma água alcalina com pH de 9.
o corpo imediatamente vai começar a produzir ácido clorídrico, mas todas as vezes que produz ácido clorídrico, ele produz bicarbonato de sódio também. Uhum. Esse bicarbonato de sódio vai para os tecidos. Tá? E com isso, olha que interessante, você tomou a água alcalina, o corpo vai produzir ácido clorídrico para fazer com que volte ao pH natural do nosso organismo, mas produz bicarbonato de sódio junto sempre que produz ácido clorídrico. Então, uma água alcalina leva a um tecido alcalino. Olha que legal. O nosso tecido se mantém alcalino. O nosso tecido tem que se manter entre 7,35 e 7,45. Então, por exemplo, você ingeriu limão. Ah, Geisa, limão não é ácido. O limão só é ácido na hora que você está cortando e passando pela sua boca. Caiu no estômago, ele começa a se tornar alcalino. Ele é absorvido como alcalino. E com isso temos também bicarbonato de sódio sendo lançado para os tecidos. E então, olha que lindo. O pH, a elevação do pH ou a diminuição do pH, ela tem a mesma escala algorítmica da escala Richter do terremoto. Você entendeu? Então, você sabe muito bem que houve um terremoto, teve agora recente, não foi? Um terremoto no Japão de 5,4. 5,4 tremeu lá um pouco, balançou lá um pouco, mas não foi tão sério. Se fosse 6,4, seria 10 vezes mais forte. Se fosse um 7,4, seria 100 vezes mais forte. Da mesma forma, o pH. Você entendeu? Olha que coisa linda. Então, nós precisamos de uma água que tenha pureza, então precisa ser filtrada sem tirar os nutrientes. Nutrientes, quando eu falo, é mineral, porque mineral dá vida para a água, senão a água fica morta. Tá? Então, assim, a água de osmose reversa é uma água ótima para detox. Então, você vai tomar um período para fazer um detox, mas não para tomar todo o tempo. Tá? Porque senão ela fica puxando, inclusive, minerais e nutrientes, mas o principal é falta de nutriente. Nós fazemos diluição mesmo no nosso organismo quando tomamos osmose reversa. Tá? Então, eu tenho pacientes que começaram com vômito ou diarreia, começaram a tomar água de osmose reversa e fizeram hiponatremia, hipopotassemia, foram parar no hospital porque estavam justamente diluídos. Nós não podemos. Então, osmose reversa é boa? Excelente. Água destilada, bidestilada é boa? Excelente. Mas por um tempo, não todo o tempo. Como remédio. Como remédio, exatamente. Então, para fazer um detox com osmose reversa, isso é muito legal, muito bom. E aí, então, a água precisa ser filtrada. Geisa, que filtro? Então, tem filtro, nós temos um filtro que tira cloro, o nosso país não pode tirar todo o flúor. Nós temos uma lei assim, de que cada filtro só poderia tirar 60% do flúor. E nós sabemos que é um problema grave, né? Porque flúor tem demais, nós estamos intoxicados por flúor, tireoide acabada, a tireoide fica acabada com esse excesso de flúor, a pineal também. Mas assim, nós temos um que tira cloro e flúor e ainda coloca magnésio na água. Esse filtro é interessante, porque ele eleva o pH, coloca magnésio, tira cloro e 60% do flúor. Esse é um filtro bom. Temos um outro filtro, um filtro que tira 7 metais, tem um pouquinho de ozônio, tem alcaliniza a água, ioniza a água, assim, ioniza mexe com os íons, né? Faz como se fosse uma hidrólise na água.
Lembrando que hidrólise é interessante, porque o hidrogênio, nós temos o radical OH e temos o radical H, né? E temos o H2O. H2O, ela é uma molécula que, quando ela está na sua configuração hexagonal, juntando, forma um hexágono, ela passa com muito mais facilidade pelos glomérulos nos rins. A filtração glomerular. Aliás, Johnny, olha que lindo o nosso corpo. É lindo. Os receptores hormonais e metabólicos, e nós vamos falar sobre isso, eles têm configuração geométrica. A filtração de água, ela é muito superior quando a água está numa configuração hexagonal. Ela faz chave e fechadura e é filtrada. Ou seja, nós não vamos ficar inchando, porque muita gente toma água e incha, simplesmente, só incha. E isso, quando a gente quebra os clusters, o que é cluster? Cluster é quando começa a se juntar as moléculas de água, lembrando que elas são íons positivos e negativos, e elas começam a se juntar de forma aleatória, formando grumos. Isso é um cluster, tá? E esses clusters, eles formam grumos que não permitem que a água possa fazer chave e fechadura nos vários receptores que nós temos no nosso organismo. E com isso, começamos a ter problemas mesmo tomando água. Então, primeira coisa, se você quer saber se você toma volume de água adequado e se a sua água está adequada, olhe a coloração do seu xixi. De preferência, um vaso sanitário de cor branca. O certo é você fazer xixi e você ver tudo clarinho, sabe, assim, praticamente sem amarelo, bem clarinho. Isso significa que você está com volume adequado e filtração adequada. Temos nos exames laboratoriais, quando você pede ureia e creatinina para ver função renal, a maioria dos laboratórios faz também taxa de filtração glomerular, para a gente saber se está havendo realmente uma boa ingestão hídrica. A maioria, sabe? Eu pego o exame todo dia de paciente. A maioria está desidratado. Está desidratado. Que maravilha. Olha, mulher de Deus, você abre a boca, a gente não consegue parar de ouvir. Parabéns por você ser essa pessoa super, super, super especial. Super especial mesmo. Tem várias perguntas aqui. Eu tenho perguntas aqui também. Deixa eu pegar um aqui. Mas antes de a gente passar para as perguntas, antes de deixar você falar mais um pouquinho, né, esplendorosamente, eu quero que a doutora fale um pouquinho do que a gente vai encontrar no curso que nós vamos ter semana que vem, né, tanto no acesso presencial quanto no acesso online. Eu vou colocar o programa na tela aqui, né? Olha só o programa que a gente vai ter no dia 27 de maio. O evento começa às 9 da manhã e vai até às 18 horas. Vocês estão vendo como é que é a entrega da doutora. Com certeza, ela vai entregar muito mais que tem nessa programação aí. Doutora, e vendo essa programação toda aí, a doutora poderia falar um pouquinho do que vai ser esse evento no dia 27 de maio? Com certeza. Eu já estou com a aula pronta, tá? Estou curtindo muito. Eu quero começar falando sobre as chamadas zonas azuis. Zonas azuis. O planeta Terra tem áreas onde existem longevos, pessoas centenárias. E eu quero estudar com cada um que estiver lá, sabe, o que faz uma pessoa ser longeva centenária. Vou te dar uma dica. Não sei se vocês já ouviram falar, cada um de vocês, entra no Google, vocês vão gostar, sobre Hunza, o Vale de Hunza. O Vale de Hunza, com H-U-N-Z de zebra A. Hunza. O Vale de Hunza foi descoberto em 1916 por um inglês.
Na realidade, naquela época, a Índia ainda estava sob influência da Inglaterra, e assim, o Vale de Hunza, ele fica no alto do Himalaia, no norte da Índia, entre a Caxemira, o Paquistão e a China. E é um vale que recebe a água das geleiras do Himalaia. O Vale de Hunza, quando foi descoberto por este inglês, e ele ficou 7 anos morando junto aos habitantes locais, para você ter uma ideia, hoje tem ainda cerca de 30, 40 mil habitantes, mas já estão muito influenciados pelo Ocidente, tá? E eu até vou comentar sobre isso. Ele descobriu no Vale de Hunza que as pessoas lá viviam 120 anos, 130 anos. E ele ficou encantado, e ele queria entender por que essas pessoas viviam tanto, tá? E então ele começou a ver como se alimentavam. Primeiro, comiam pouca carne vermelha. Lembrando que a carne vermelha, ela é muito ácida, tá? É muito ácida, ela tem putrescina e cadaverina, é de difícil digestão, eles lá não comem. Segundo, muita ingestão de grãos, legumes, frutas e a água, Johnny. A água de Hunza era chamado água de Hunza. Na época, em 1916, era chamado, inclusive, de o Jardim do Éden. A água de Hunza vem até hoje, vem das geleiras. E é uma água cheia de sal. Lembra do sal rosa do Himalaia? Você sabe que o sal rosa do Himalaia, nós temos uma área, não sei como está agora, mas uma área de 350 quilômetros de salinas, porque aquela região já foi mar, já foi oceano. Então, aquela água do Himalaia é uma água com muito sal. Por isso que tomar água com sal de boa qualidade, um sal integral, é muito saudável. É muito saudável. E nós vamos falar sobre isso. Por exemplo, na Costa Rica nós temos longevos, na região da Sicília nós temos longevos, nós temos na região, tem uma cidade na Califórnia, Loma Linda, que é uma cidade pequenininha de adventistas, que também tem longevos centenários. Então, a primeira coisa que nós vamos começar a estudar é o que faz com que essas pessoas possam ser longevas, sabe? O que comem, o que bebem, como vivem, para que a gente possa entender o que a gente está fazendo hoje que está nos adoecendo e tirando de nós, porque assim, sabemos sim que já ganhamos muitos anos, que temos condição de viver. Hoje no Brasil, as mulheres, porque mulher vive mais do que homem, né? As mulheres vivem, a média, 75 anos. Mas temos hoje pessoas de muito mais idade. E isso tende a aumentar. Mas o mais importante é a gente chegar aos 100 anos lembrando o nome dos filhos e dos netos, né? Porque não adianta eu chegar aos 100 anos goiaba. E uma das coisas importantes é entendermos o que nos oxida. Que nos inflama. O que nos inflama, o que nos adoece, o que nos leva a um estresse oxidativo. Nós comentamos na semana passada sobre o açúcar, nós comentamos na semana passada sobre a caseína do leite, nós comentamos sobre trigo, glúten, que são altamente inflamatórios. Então, nós vamos estudar muito mais além disso, nós vamos falar de
geobiologia, nós vamos estudar ondas telúricas, ondas que vêm do planeta Terra. Tem ondas boas e ondas ruins, e nós temos que ser capazes de nos defender, localizar e identificar. E tudo isso, nós vamos falar demais como fazer diagnóstico de intestino hiperpermeável e como identificar síndrome fúngica, intolerância histamínica e como fazer para tratar. Então, isso é muito importante. Falarmos de alergias e intolerâncias alimentares, isso é muito importante para que a gente possa também... E sabe o que eu lembrei, Johnny? Crises de fibromialgia, na hora das dores, se tomar muita água, toma 3 copos de água grande, melhoram as dores de fibromialgia. Olha aí. Muito e vendo legal. O programa aqui, doutora, aqui tem, no caso ali, aqui, o uso de técnicas de diagnóstico avançadas, né? Isso aí, vamos ter ali algum exame específico que você vai ensinar os profissionais a identificar essas síndromes fúngicas, esses os processos inflamatórios? Sim, nós vamos falar sobre desde técnicas em biorressonância para fazer essa identificação, até alguns exames laboratoriais simples, o coprológico funcional, que eu posso avaliar pelas fezes. Se você tem, eu gosto muito do laboratório do Lúcio Lemos, tem o Copromax, que dá para a gente avaliar zonulina fecal, histamina fecal, mas pelo coprológico funcional simples, já dá para a gente avaliar como é que está o intestino, fazer a avaliação da calprotectina fecal, para saber como é que está o grau de inflamação desse intestino, tá? Nas fezes, saber como é que está, se existe insuficiência pancreática, dá para saber pelas fezes. Nossa, tá? Aí colhe o cocô e manda lá para Minas. Exatamente, mas dá para saber. Mas mesmo no sul, nós temos laboratórios bons. Você sabe que existe como fazermos diagnóstico de alergias e de intolerâncias alimentares, que são coisas diferentes, Johnny. E a gente precisa ser capaz de entender como isso funciona e quando pedir e saber ler. E eu quero falar sobre isso. Tá? Alergia é algo agudo, Johnny, é algo que você come, você vai passar mal, você vai ficar vermelho, vai ter coceira, vai ter edema de glote. Eu tenho uma pacientezinha não, agora ela tá grandinha, mas na época ela era pequena, ela estava com 4 para 5 anos, ela fez um edema de glote pelo corante do MM. Sabe o MM? É MM. Então, assim, nós temos corantes em salame, em linguiça, em salsicha. E os corantes são altamente inflamatórios. Eu tenho um paciente que ele não se dava conta que as crises de asma dele eram por causa de corantes. Corantes nós temos em balas, chicletes, jujubas, temos em gelatina. Gelatina. E esse caminho para fazer essa... para chegar nesse ponto aí, você também vai ensinar no curso. Porque, sim, às vezes não se dá conta de que passo tem que tomar para chegar até nesse ponto e ajudar a salvar uma vida. Exatamente, exatamente isso. E ainda temos as intolerâncias alimentares, Johnny. Elas são silenciosas. Diferente da aguda, que você come o camarão e vai parar no hospital, as intolerâncias alimentares crônicas, silenciosas, elas podem levar anos inflamando você até que você começa com uma tireoidite de Hashimoto, até que você começa a não dormir mais e não sabe por quê. Tá? Então, nós temos vários casos de artrite reumatoide, casos de otite de repetição em criança, casos de amidalite de repetição em criança. Os primeiros anos de vida, sabe, vale muito a pena pesquisar quando temos infecções de repetição, intolerâncias alimentares, que é a principal causa. As crianças autistas, Johnny, as crianças autistas são
inflamadas. São pessoas que precisamos cuidar demais, se intoxicam muito fácil. Vai ter, dentro dos vários módulos que nós vamos abordar, eu vou querer inserir o autismo para que as pessoas possam ajudar. Essa explosão de autismo não está ligada a maior diagnóstico na população, está ligado a maior incidência na população. De inflamação. Inflamação, Johnny. Crianças com fungo em intestino têm surtos psicóticos, sabe? Porque os fungos produzem substâncias tóxicas. O ácido tartárico da síndrome fúngica, sabe, leva a surto psicótico em autista. E não só, viu? Em não autista, leva a crises de pânico. Muitas pessoas que estão tomando aí Rivotril, Frontal, estão tomando, sabe, medicação para crise de pânico, sabe? Na realidade, tem fungo no intestino, que faz, inclusive, ter hipoglicemia reativa. Doutor, eu preciso botar o QR Code aqui para as pessoas pegar e garantir logo seu ingresso desse super evento aí. Poxa vida, mulher, esse trem vai estar bom demais, hein? Vai estar bom demais mesmo. Deixa eu trocar aqui, puf, né? Olha aqui, você pode garantir o seu ingresso nesse QR Code aqui, aponta aqui. Eu também vou colocar no chat aqui para você conseguir a sua vaga agora, que na verdade o primeiro lote, a minha equipe entrou em contato comigo hoje, ó, Johnny, nós temos que mudar o primeiro lote. Eu digo, não, vamos esperar para as pessoas que estiverem na live hoje, ao vivo, poderem adquirir o seu ingresso pelo primeiro lote ainda. Então, você estiver assistindo a gente aqui agora, aproveita, aponta a câmera do celular para esse QR Code aqui, ou no chat está o linkzinho para você garantir a sua vaga agora. Porque esse aqui é o momento perfeito para profissionais da área da saúde como você, para expandir seus conhecimentos, ampliar suas habilidades, né? E olha só, você vai ter acesso um dia inteiro a essa mulher extraordinária, que o assunto não tem fim. Olha como é leve o ensinamento dela. Então, aproveite agora e faça sua inscrição. E se você estiver assistindo a gravação dessa aula aqui, se você quiser garantir o ingresso, talvez o lote 1 já pode ter sido encerrado, mas não deixe de adquirir a sua vaga, porque realmente vale a pena todo o investimento. Que profissionais da área da saúde, né, vocês, com o papel do profissional da área da saúde, vocês realmente precisam buscar ferramentas que possam auxiliar vocês a fazer o melhor para o seu paciente. Né? Vocês que se dispõem a cuidar da vida das pessoas, agora pode ser uma grande oportunidade de você pegar as ferramentas que faltam para salvar uma vida. Olha só o que a doutora falou aqui. Né? Um corante estava matando uma pessoa. Ela vai ensinar vocês a descobrir esse caminho de investigativo para você poder chegar lá. E salvar uma vida não tem preço mesmo. Então, aqui está a oportunidade para você adquirir o ingresso agora, no valor de primeiro lote. Aponta a câmera aqui ou clica no chat ali para você pegar o link, ou abaixo na descrição do vídeo que também vai estar o link. Então, garanta a sua vaga agora mesmo. Tá? Bueno? Doutora, então, aqui você já viu que tem várias perguntas ali, né, para a gente responder, e é a oportunidade agora de você estar um dia inteiro com essa... Eu, quando convidei a doutora para fazer esse curso em Porto Alegre, eu não acreditei que você aceitou. Fiquei muito feliz mesmo, eu sei que tua agenda é super comprometida, né, então você ter aceito para estar um dia inteiro com a gente lá, tanto para quem tiver presencial, a gente também vai ter a transmissão online, ao vivo, é uma experiência como você estivesse lá, né, presente, podendo estar na sua casa. Então, aproveite agora, compre o seu ingresso e esteja conosco no dia 27 de maio. E a gente ainda dá... A melhor aprendizagem é quando você consegue ver a mesma coisa depois de novo. Então, você vai ter acesso à gravação desse conteúdo por um tempo limitado, para você poder ver essa informação novamente e poder fixá-la ainda mais na sua mente, porque o importante é você pegar bem as informações da doutora Geisa para poder salvar muitas e muitas vidas.
E selecionou algumas perguntas, porque já estamos com 1 hora aqui juntos, então vamos selecionar algumas perguntas e vamos responder. Doutora, quando se fala em questão de inflamação crônica, qual é o tópico mais importante para a saúde quando se diz inflamação crônica, inflamação aguda? Então é o seguinte, chamamos de inflamação aguda até 6 semanas com determinados sintomas. A partir de 6 semanas, nós já estamos cronificando alguma coisa por causa da persistência dos sinais e sintomas. Sejam dores articulares, seja distúrbio do sono, seja a alteração de filtração renal. Se você está há mais de 6 semanas com os mesmos sinais e sintomas, pode ser até uma sinusite cronificando, nós temos que tentar entender o que está acontecendo para que a gente possa identificar fator causal. Uma das coisas mais importantes é causa. Tudo tem causa. Uma das coisas que mais me angustia é chegarem no meu consultório, como chegaram essa semana, e falaram assim, olha, eu tenho colesterol elevado porque é genético. Meu pai tem, minha mãe tem, meu irmão tem, então é genético. Por isso eu tenho colesterol elevado. Não, não é por isso não, meu amor. Não é por isso que você tem colesterol elevado. O colesterol é primeiro que colesterol não é gordura, tá? É um esterol. Ele é da família dos álcools, tá? Dos alcoóis. Graças ao colesterol, você produz progesterona, porque vem a partir dele, pregnenolona, DEA, testosterona, cortisol, estradiol, estriol, sabe? Estrona, tudo vem a partir do colesterol. E falar que alguma coisa porque eu tenho uma doença crônica, foi a história do colesterol. Qual é? Colesterol elevado. A persistência de um colesterol elevado vai me dizer o quê? Os hormônios estão baixos. Porque os hormônios estão baixos, o colesterol começa a subir. Vá atrás da sua tireoide, também deve estar com hipotireoidismo. Tá? Então, assim, nós sabemos que hormônios baixos elevam colesterol, porque todos os hormônios esteroides, vêm de colesterol. Então, o que o colesterol faz quando começa a cair hormônio? Começa a se elevar. O que o LDL colesterol é? Um anti-inflamatório. Se teu LDL colesterol está aumentado, você tem inflamação crônica. Alguma coisa já está inflamada cronicamente. E o que é muito frequente associado ao LDL colesterol aumentado? Insulinoresistência. Aumento da insulina. O que aumenta a insulina? Glicose. De onde vem a glicose? Do açúcar, do doce, da massa, do erro alimentar. Eu pego crianças, eu quero cortar os pulsos quando isso acontece. Sabe? Eu perguntei ontem, vou te contar. Perguntei ontem para um garoto de 8 anos, o que você mais gosta de comer? Aí ele olhou para a mãe, olhou para mim e falou, bala fine. Não, eu tive vontade de cortar os pulsos. Eu falei assim, gente, não dá, não dá, dá licença que vou desligar aqui o celular, espera um pouquinho. Eu nem sei o que é bala fine, doutora. Pois é uma bala cheia de corante, você não precisa descobrir. Não precisa descobrir. Então, assim, mas o pior é a questão do açúcar. Nós temos os corantes, nós temos os açúcares, essas balas. Eu tenho crianças que chegam no consultório com 2 anos, sabe? Com bala, com chiclete, com pirulito. Isso é crime, isso é crime. Os dentistas também querem morrer de catapora. Não é possível, não é possível. Sabe? Destrói toda a flora bacteriana. Porque a nossa flora não é só intestinal. Nós temos bactérias, fungos e vírus no corpo inteiro. Nós temos bacterioma, nós vamos falar sobre isso. Nós temos micoma, nós temos viroma. Tá? Nós temos vários tipos de microbiota, do olho, do nariz, da boca.
E nós ficamos, sabe, assim, nos inflamando e temos que divulgar isso, porque não pode, não pode. A insulinoresistência leva a pressão alta, leva a gordura no fígado, leva a aumento da cintura abdominal, leva a hipertensão. Tá? Então, assim, e é muito grave, muito grave. E as pessoas ficam, inclusive, tomando Victoza e Ozempic para emagrecer, ao invés de mudar estilo de vida. É muito sério. E olha só, gente, esse simpósio, o ingresso no primeiro lote é só R$ 497. Então, eu não sei quanto a doutora cobra uma consulta, doutora. A minha consulta está 1.400. 1.400. Então, olha só o valor muito baixo. Na verdade, esse valor, o valor de simpósio é muito maior. Eu que barganhei com a doutora Geisa para a gente fazer um valor mais acessível. Então, com certeza, você nunca mais vai ver esse simpósio com esse valor. Com certeza. Então, aproveite agora, nesse momento, para garantir seu ingresso, tá? E, doutora, com respeito a consulta, tem muitas pessoas aqui que estão na live que querem só consulta. Qual é o contato que elas podem... Por onde que elas podem conseguir sua consulta? Faz o seguinte, tem um contato do consultório, mas eu só tenho vaga para agosto. Então, eu tenho pedido... Então, assim, é o 11, né, São Paulo, 2069 0214, e o 11 2061 5437, de segunda a quinta, a partir das 13 horas. Então, no meu consultório, está trabalhando comigo a doutora Flávia Barbim, que é biomédica. O que eu tenho solicitado? Como eu só tenho consulta para agosto, que passe já com ela, marca com ela já vai fazer algo que eu faço também, que é a microscopia de campo claro e escuro. Inclusive, no nosso encontro, no nosso workshop, Johnny, eu vou explicar o que é a microscopia de campo claro e escuro. Não vai ser um curso de microscopia, nem pensar. Mas eu vou explicar como isso é muito bonito e nos auxilia a fazer muitos diagnósticos, inclusive de inflamações crônicas e agudas, por meio do sangue, dos glóbulos vermelhos do paciente. A gente consegue já na microscopia. E a doutora Flávia, assim como eu, faz a microscopia, então eu tenho pedido para começar com ela, para depois passar comigo, aí já na segunda consulta já é comigo. Então, pode ligar em um desses números a partir da segunda-feira, sempre depois da 13h. Tá aí os números para você entrar em contato, tá na tela aqui, tá no chat também. E perguntas tem um monte, tá todo mundo encantado. Quem é que está encantado pela aula da doutora Geisa aqui? Conta aqui no chat quem está encantado pela aula da doutora Geisa. Né? Vale ou não vale a pena ficar um dia inteiro com ela? Olha só, a Viviane, maravilhosa aula top, gratidão. Né? Cadê? Quem mais gostou dessa aula aqui? Vamos dar. Ó, a Valquíria, lá dos Estados Unidos, vai estar com a gente assistindo que legal. O evento, né? O curso. Ó, aqui sou fã, Valéria, sou fã. A Tânia, ela é maravilhosa. Ó, outra aqui, que fugiu aqui. A Giandrena também. Vale. Ó, isso mesmo, muito bem. Vale muito. Ansiosa pelo curso, ó. A americana, lá, brasileira americana. Já fiz a minha inscrição, a Giandréia. Beleza, maravilha. Vai ser uma alegria poder passar um dia inteiro com vocês, né? Ela é maravilhosa. Ela é extraordinária, gente. É extraordinária mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta que não pode se calar até o curso? Então, Alguém tem? Mais 5 minutos, mais uma pergunta. Aí nós fechamos, para também não nos estendermos muito. No questions? Eu sempre fui encantada a cada aula e me apaixonei mais ainda pela doutora. Olha que maravilhoso. Muito obrigada. Essa aqui deve ser sua paciente. A consulta é igualzinha. É minha paciente.
Renata é uma linda, uma fofa. A Renata, essa que acabou de vir o nome dela, ela tem no Instagram um canal maravilhoso chamado Alma que Habita. Tudo junto, Alma que Habita. Leiam o que a Renata escreve. Ela é muito especial. O Luiz Alberto aqui pergunta: zumbido de ouvido tem solução, doutora? Olha, zumbido é uma das coisas difíceis da gente tratar, sabe por quê? Precisamos chegar na causa. Se a gente não chega na causa, não tem como. Pra você ter uma ideia, coluna cervical pode dar zumbido, a articulação temporomandibular pode dar zumbido, intolerâncias alimentares, glúten pode dar zumbido, deficiências hormonais podem dar zumbido. Então, a gente tem que avaliar tudo. E outra coisa, desidratação agrava zumbido. Então, você tem que tomar. Lembra que desidratado, com pouca água, o seu sangue fica grosso, tanto que o fibrinogênio e o dímero D são para avaliar isso. Você tem uma menor oxigenação da região do labirinto. Você pode ter enjoo, tontura e zumbido. Então, zumbido não é uma coisa tão simples, porque não é uma coisa só, várias. Então, quando o paciente chega no consultório dizendo, doutor, eu tenho labirintite, aí eu fico assim, labirintite também é como zumbido. Tem 1 milhão de causas, e a gente tem que investigar tudo, tem que levantar tudo, por isso que a anamnese, que é justamente a história do paciente, seus sinais, seus sintomas, inclusive história familiar, história pessoal, que cirurgia já fez, tudo tem que ser levantado. Ó, pessoal, pode se inscrever no link, tá? No link, não precisa ser no QR Code, não. Estou colocando aqui novamente. Vocês podem clicar no link e se inscrever, tá? Não precisa ser exatamente no QR Code. Sou fã. Olha, mais fã. Você tem um monte de fã mesmo. A doutora pode falar sobre... aqui tem sobre próstata aumentada. Olha, próstata aumentada, nós temos algumas coisas que podem estar acontecendo. Primeiro, nós temos um vírus chamado citomegalovírus, que adora a próstata. Então, nós podemos ter este vírus silenciado lá na próstata, que, convocado, começa a crescer e se inflamar. Que convocado pelo quê? Para vocês terem uma ideia, alumínio precipita muito em próstata também. E outra coisa, o hormônio feminino estrona. A estrona é um hormônio feminino que em homens e em mulheres está associado a câncer, que pode levar a aumento da próstata e que pode levar a nódulos mamários. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração quando a gente pensa na próstata, tá? Então, a próstata, você tem que ver como estão os seus hormônios, sabe? Pensa o seguinte, que é uma coisa que a gente vai discutir lá em Porto Alegre. É natural termos queda de hormônio após os 35, 40 anos. É natural, é da natureza irmos sendo expulsos da vida pela queda de hormônios. Mas não é normal termos, por causa da queda de hormônios, glaucoma, catarata, distúrbio do sono, osteoporose, baixa de libido, depressão. Não é normal ser doente. Então, sim, eu sou adepta de reposição hormonal bioidêntica, não é sintética. Não é aquela que você compra o pacotinho na drogaria. É avaliarmos cada caso, individualizar. Temos que ver adrenal, tireoide, pâncreas, tudo tem que ser levado em consideração. Porque a saúde exige que a gente vá mais além, vá na causa. Então, o senhor que me perguntou da próstata,
Por exemplo, na Physioquantic, eu dou muito potentius com cobre para quem tem próstata aumentada, tá? Então, mas vá na causa. Combinado? Perfeito. Então, vamos... Tem pessoas aqui falando, perguntando qual filtro é, mas eu vou dizer o seguinte, as perguntas que vão surgindo aqui, vocês podem entrar em contato conosco, que a gente reencaminha vocês para os alunos que a doutora vai ter, né? E aí eles podem responder suas perguntas, quando vocês até podem fazer uma consulta depois, eles vão estar super afiados depois desse dia de aula aí. Não sei, a doutora quer falar de filtro ou é um assunto muito longo, doutora? É que assim, o filtro nós temos vários, temos bons, mas não dá para citar nome, não é nem justo citar nomes, tá? Então, primeiro que eu não estou aqui fazendo propaganda de filtro, mas nós temos desde os japoneses, dos coreanos, temos filtro bom de R$1.000 e temos filtro bom de R$25.000. Sabe? Temos filtros, sim, de todos os preços. Né? Então, assim, o mais importante é sermos capazes de entender que com o pouco que eu tenho, eu posso sim ter uma água de qualidade desde que eu tenha alguns cuidados. Então, isso é que é importante a gente estar conversando. Tem que ter ORP, capacidade de óxido redução, de menos, tem que ser negativa, o ideal é menos 400, tem que ter uma coisa chamada PRAL, não sei se vocês já viram, as garrafas de água mineral, elas apresentam, sim, você consegue saber, a PRAL é a carga de potencial renal óxido, que a gente chama. A água, ela tem que ter realmente uma capacidade de ser antioxidante. Se ela tem uma carga de potencial renal óxido alto, ela está te oxidando, tem que ser muito baixo. Então, o PRAL tem que ser visto, a capacidade redox tem que ser vista, o pH tem que ser visto, tá? Então, assim, e tem que ter nutriente, e então, tirar metal, então, de preferência, não ter plástico no meio do caminho. Então, nós temos tudo isso que conversar. E também o filtro depende da água que você tem lá. Por exemplo, Porto Alegre é uma água que não tem muito boa qualidade. A gente tem filtros lá que tem que trocar com muita frequência. Então, dependendo da água do seu local, é um filtro diferente. Mais ou menos assim, doutora? Olha, assim, existem filtros tão bons que eles realmente conseguem melhorar muito a água. Tem filtro que, inclusive, já te oferece uma água com hidrogênio molecular. Eu vi que uma pessoa perguntou sobre hidrogênio molecular. Sim, hidrogênio molecular é um dos maiores antioxidantes que nós temos dentro do nosso corpo, inclusive. Ele é muito bom. Então, ter garrafinhas de água que quebram, que fazem hidrólise da molécula de água e liberam hidrogênio molecular, isso é muito bom. Então, existem filtros que, além de tirar metal, que tirar sujeira, tirar bactéria, ainda colocam, fazem a hidrólise e ainda tem hidrogênio molecular. Então, assim, tem uma gama muito grande. Então, é bem complexo, aí a gente teria que ver, conversar. Tá bom? Mas eu espero ter ajudado. Com certeza, doutora, ajudou muito mesmo. Eu vou insistir ainda, vou colocar de novo no chat aqui, porque pode ter uma pessoa um pouco indecisa de querer participar desse super simpósio. Vocês puderam ver aqui um pouquinho que essa mulher extraordinária pode doar para vocês. Então, agora, se você não garantiu sua vaga ainda, pode apontar para o QR Code aqui, aponta a câmera do celular aqui e já vai aparecer ali um link para você clicar, você vai clicar, vai abrir uma página e você pode garantir a sua vaga lá, ou no chat aqui, ou abaixo desse vídeo aqui, está o link de inscrição. Então aproveite enquanto lote, estamos no primeiro lote ainda, somente R$ 497. É algo muito barato, que você pode dividir em 12 vezes de 49,70 ainda. Então, né, vale muito a pena. Vocês puderam ver o que vocês vão ter nesse super dia que a gente vai ter com a doutora Geise no dia 27 de maio. Você sabe que perguntaram se a água alcalina tem mais oxigênio. Tem. A água alcalina tem mais oxigênio, sim.
tá? A água ácida tem menos oxigênio, tem mais o chamado H+, não é o hidrogênio molecular, é o chamado H+ presente, e a água alcalina tem o OH, tem mais oxigenação, tá? Então, sim, a água alcalina ela é de melhor qualidade. Inclusive, a dieta alcalina, ela auxilia principalmente pacientes oncológicos. Flávia está nos assistindo aqui, muito grata. Muito né? Então, doutor, tem muita coisa para responder aqui, mas vamos ter que encerrar, que pelo jeito a sopa aqui que o Oswaldo está fazendo já está pronta. Agradeço muito por você ser essa pessoa genial, essa pessoa solícita, humilde e com essa capacidade tão grande de exteriorizar teus conhecimentos. Muito grato mesmo. Como disse a Claidira aqui, que aula, imagina no dia 27 de maio. Tenho certeza, é verdade. Imagina no dia 27 de maio essa pessoa extraordinária passando o dia inteiro com a gente, com um montão de conhecimento e informações. Doutora, muito grato mesmo. Beijão no seu lindo coração. Obrigada a cada um. Nos reencontramos semana que vem, né? Até mais. Eu espero cada um de vocês. Beijo. Beijo. Até mais. Obrigado, doutora. Tchauzão.